Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos aqui no canal em mais uma semana para a honra e glória de Deus e com grande alegria acolho você que está conosco. Hoje a nossa partilha está inspirada na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos de 7 a 9. Aconteceu durante a semana que passou, no dia 14 foi o dia da exaltação da Santa Cruz e no dia 15 foi o dia da memória de Nossa Senhora das Dores. E a leitura que nós vamos partilhar hoje foi a primeira leitura do dia da celebração de Nossa Senhora das Dores, de Maria com o título de Nossa Senhora das Dores. Diz o seguinte, versículo 7. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado a seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor sagrado aqui fala sobre Cristo e da obediência que ele teve a Deus até a morte e morte de cruz. Quando nós celebramos, como fizemos durante a semana que acabou, a semana passada, a exaltação da Santa Cruz, quando nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos ali Deus encarnado que se entregou por amor a nós, que assumiu a nossa condição e pagou o preço dos nossos pecados na cruz para nos lavar com teu sangue. Nós olhamos para aquela belíssima cruz todas as vezes que nós, cristãos católicos, que veneramos a cruz de Cristo, veneramos como quem, olhando para a cruz, enxerga ali a nossa salvação, que de fato é. Enxergamos ali um sacrifício inatingível à nossa inteligência. Deus se fez homem e não só se fez homem por amor a mim, mas sofreu os piores e os mais cruéis sofrimentos, flagelos e torturas para que eu fosse salva, para que o meu pecado não tivesse mais poder sobre a minha vida, para que eu fosse liberta. E diz o autor sagrado que, nos dias de sua vida mortal, lembrando aqui de Cristo, que pediu a Deus que, se fosse vontade dele, o livrasse daquele sofrimento. Quando Cristo soa sangue na agonia, porque vê diante dos teus olhos todo o sacrifício, todo o sofrimento que sofreria, ele pede ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele é Deus e, sendo Deus, diz o autor sagrado, embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Quando pede a Deus que o livre daquele sofrimento que passa por inteiro diante dos teus olhos e causa tanta agonia a ponto de fazê-lo suar sangue, ele pede: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas há em Cristo uma obediência tão perfeita ao Pai que ele diz: mas que seja feita a tua vontade. Aprendeu nos sofrimentos que teve que a obediência é sim o caminho para a nossa salvação. Continua o autor sagrado e uma vez chegado a seu termo, uma vez cumprido todo o sacrifício da cruz, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo na cruz nos mostra o valor da obediência. Se pela desobediência de Adão, o pecado, através de ter sido seduzido por Eva, entrou no mundo, pela obediência de Cristo, que se conclui
que se estende por toda a vida até a morte de cruz, a salvação entra também na eternidade, na humanidade, entra para nós, nos é dada. Pela desobediência ao pecado, pela obediência à salvação. Mas diz o autor que quando Cristo, sendo obediente até a morte de cruz, na cruz conclui todo o sofrimento para a nossa salvação, ele se torna autor da nossa salvação, mas para quem? Para todos os que lhe obedecem. A salvação é para aqueles que obedecem a Cristo, para aqueles que seguem seus mandamentos, para aqueles que andam em conformidade com tudo aquilo que Ele pediu. A salvação é para aqueles que, como Cristo, sabem obedecer a Deus, sabem fazer nessa terra a santíssima vontade de Deus. Sim, meu irmão e minha irmã, eu espero em Deus que você e eu tenhamos a clareza e, de fato, o sincero desejo e a sincera atitude de viver em obediência à Santa Igreja e aos mandamentos de Deus. Que nós tenhamos não só o desejo, mas o entendimento de que essa obediência nos faz tomar posse da salvação nos dada por Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. A obediência é uma virtude que nos faz tomar posse da nossa salvação, herdar aquilo que o Cristo obediente até o fim nos conquistou para nós na cruz de Cristo. Eu espero em Deus que pela força do Espírito Santo, que movidos num entendimento pleno dessa verdade, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, que também sofreu nesta terra por obediência a Deus, porque quando aceitou ser mãe do Cristo, aceitou também viver o Calvário com Ele e o viveu também em obediência à vontade de Deus e entregando seu Filho único também na cruz, por amor a nós, a toda a humanidade. A Santíssima Virgem também entrega o seu Filho amado por amor a toda a humanidade e sofre as dores de uma mãe que entrega o seu bem amado, o seu único Filho. Que a Santíssima Virgem Mãe das Dores interceda por mim e por você, para que nós entendamos que o caminho da obediência é sim o caminho que nos garante a salvação. Obediência à Santa Mãe de Deus, à Santa Mãe Igreja e obediência, é claro, a Cristo que se revela na Santa Igreja. Se você ouviu esse vídeo até aqui, eu te peço para compartilhar, deixar aqui a sua curtida e seu comentário, nos ajudar a evangelizar, se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito e vamos juntos evangelizando o mundo. Que Deus nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.